Hoje adentraremos nos enigmas que cercam um dos personagens mais fascinantes das Escrituras, o profeta Isaías. Sua jornada e desfecho são tão misteriosos quanto intrigantes, repletos de eventos imprevisíveis e desfechos impactantes. Ao imaginarmos Isaías, não o vemos envolto em trajes majestosos, mas sim desprovido de todas as convenções da sociedade, nu como a verdade crua que ele proclamava. Durante 3 longos anos, ele percorreu ruas e praças, expondo-se ao mundo como um símbolo vivo das verdades que pregava. Entretanto, o destino de Isaías não é apenas uma história comum, é um quebra-cabeça que desafia até os mais sábios. Como terá sido verdadeiramente o seu fim? Encerrado ao meio, o profeta Isaías nasceu por volta do ano 765 AC em Jerusalém, destinado a se tornar uma figura icônica na história. Como um dos profetas mais destacados do Antigo Testamento, ele desempenhou seu papel durante os reinados de monarcas notáveis como Josias, Acá, Jotão, Ezequias e Manassés. Isaías profetizou em um período crítico, quando o Império Assírio estava em expansão, gerando instabilidade na região. O livro que leva seu nome é uma cápsula do tempo, contendo visões, profecias e advertências que ecoam até os dias atuais. Imagine o antigo reino de Judá durante o turbulento século VI a.C. Aqui, o rei Ezequias surge como um líder em meio a um cenário de desafios políticos e militares, enquanto potências como a Síria e o Egito disputam poder. Em meio a incertezas e perigos iminentes, Deus chama Isaías para ser seu porta-voz, tanto para o rei quanto para o povo de Judá. Isaías se destaca não apenas por suas profecias impactantes, mas também por sua habilidade em transmitir mensagens simbólicas que ressoam profundamente. Seu objetivo é revigorar a fé do povo em Deus e fortalecer sua obediência aos mandamentos divinos. No entanto, o gesto mais marcante de Isaías é seu ato de caminhar nu pelas ruas durante 3 longos anos, uma ação que desafia nossa compreensão e nos faz questionar o motivo desse extremo. Os versículos do capítulo 20 de Isaías oferecem um vislumbre fascinante da mentalidade de um profeta determinado a transmitir a mensagem divina a qualquer custo. Agora, mergulhemos na própria profecia, onde Deus instrui Isaías de maneira inesperada, nos deixando perplexos não apenas pela natureza dramática da ordem, mas também pelos profundos significados simbólicos que ela carrega. Deus ordena a Isaías que realize um ato extraordinário: percorrer descalço e nu. Durante 3 extensos anos, Isaías não apenas exibiu uma excentricidade superficial, mas sim um poderoso símbolo através do qual Deus se comunicava com o povo de Judá. Entretanto, por que era necessário para Isaías realizar um ato tão radical? Qual era o propósito por trás dessa demonstração dramática? A resposta reside no propósito divino subjacente a essa profecia. A nudez e o ato de caminhar descalço representavam um alerta profético do que estava por vir. Naquele momento, a Síria emergia como uma superpotência, enquanto nações menores enfrentavam ameaças crescentes. O impacto do gesto de Isaías ressoava como um lembrete constante desse alerta divino. Cada olhar voltado para ele se tornava uma lembrança vívida da mensagem de Deus e do destino reservado àqueles que se aliavam ao Egito e à Etiópia contra a Síria. Ao longo das páginas da história bíblica, testemunhamos frequentemente as profecias de Deus se cumprindo, mesmo que inicialmente possam nos surpreender ou parecer inesperadas. A mensagem transmitida por meio da ação simbólica de Isaías não é uma exceção a essa regra. De acordo com as Sagradas Escrituras e registros históricos da época, durante o reinado de Senaqueribe, a Assíria lançou uma invasão brutal sobre o Egito e a Etiópia. Essa investida foi marcada por uma devastação sem precedentes, deixando um rastro de destruição e miséria. A conexão entre essa tragédia e a atitude simbólica de Isaías caminhando descalço e nu certamente não passaria despercebida pelo povo de Judá.
Eles testemunharam o profeta realizando esse gesto intrigante, compreendendo que era uma representação vívida da mensagem divina. Ao refletir sobre esses eventos, é crucial entender o impacto e a relevância dessa história para os habitantes de Judá. A imagem de Isaías caminhando nu e descalço e a subsequente realização de sua profecia tornaram-se lembranças vívidas do poder inquestionável de Deus e de seu compromisso inabalável com seu povo. Esses acontecimentos transcenderam o tempo, deixando uma impressão duradoura na consciência coletiva do povo de Judá, servindo como um lembrete da importância da fidelidade a Deus e das consequências inevitáveis da desobediência. Ao analisarmos essa história séculos depois, em um mundo moderno e completamente diferente, percebemos que as lições fundamentais ainda ressoam da experiência do povo de Judá. Somos confrontados com a magnitude do poder de Deus e as consequências de ignorar suas orientações. A narrativa ultrapassa as meras reflexões do passado, desafiando-nos a ponderar até onde estamos dispostos a ir para transmitir a mensagem divina ao mundo. Assim como Isaías, somos convocados a manter nossa fidelidade a Deus, mesmo que isso nos conduza a situações desconfortáveis. Quando lemos sobre Isaías caminhando despido e descalço pelas ruas durante 3 anos consecutivos, é natural que surjam dúvidas sobre a veracidade desse relato. A passagem em Isaías, capítulo 20, versículo 2, pode gerar questionamentos. A interpretação sobre se Isaías realmente andou nu é objeto de debate entre estudiosos bíblicos. Alguns argumentam que Isaías não teria caminhado completamente nu pelas ruas, mas sim usando uma espécie de roupa de baixo ou tanga. Outros defendem a interpretação literal de que ele estava completamente nu. Essa questão continua a ser debatida, sem um consenso definitivo. Independentemente da interpretação específica, o ato de Isaías despir-se é considerado simbólico e carregado de significado, representando humilhação e submissão diante da vontade de Deus, além de ser uma mensagem profética para o povo de Israel. A jornada de Isaías está longe de ter um desfecho comum. Um destino trágico aguardava esse profeta corajoso. Segundo tradições antigas e relatos posteriores, sua morte foi impressionante e horripilante. Apesar das contribuições significativas de Isaías, seu fim permanece envolto em mistério e incerteza. Sua coragem em desafiar a autoridade estabelecida, motivada por sua devoção inabalável a Deus, frequentemente o colocava em conflito com os líderes de sua época. Isaías criticava vigorosamente as decisões dos reis, denunciando injustiças e clamando por justiça divina. De acordo com a tradição judaica, Isaías entrou em rota de colisão com o rei Manassés, cujas visões e práticas religiosas eram opostas às do profeta. Durante a perseguição liderada pelo rei Manassés, Isaías buscou refúgio no interior de um cedro. No entanto, mesmo escondido, as bordas de suas vestes traíram sua localização, revelando-o ao rei. Como consequência, o rei ordenou que o cedro fosse cerrado ao meio, resultando na morte trágica de Isaías. Embora não existam evidências bíblicas diretas que confirmem essa história, é uma ideia que faz sentido quando consideramos a tensa relação entre os reis e os profetas, bem como o contexto histórico da época. O conteúdo desafiador das mensagens proféticas muitas vezes nos faz refletir profundamente. Além disso, a possível menção ao martírio de Isaías em Hebreus, capítulo 11, versículo 37, adiciona uma camada intrigante a essa história. Nesse versículo é mencionado que alguns foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados e mortos à espada. Essa descrição sugere a possibilidade do destino final de Isaías. No livro apócrifo da Ascensão de Isaías encontramos um relato ainda mais detalhado sobre a morte do profeta. Segundo essa obra, falsos profetas zombaram de Isaías, enquanto ele suportava o terrível tormento de ser cerrado ao meio. Surpreendentemente, Isaías permaneceu firme, sem chorar nem gritar de dor. Sob a influência do Espírito Santo,
continuou a proclamar sua mensagem até o último suspiro. A maneira exata como Isaías morreu permanece um enigma, mas é inegável que sua vida e seu trabalho deixaram uma marca profunda. Seu legado ressoa como um testemunho inspirador de coragem e comprometimento com a verdade e a justiça. Embora sua jornada possa ter sido marcada por um desfecho trágico, o impacto de sua voz e de sua mensagem continua a ecoar de maneira poderosa, transcendendo além da sua partida deste mundo. Sua história nos convida a buscar a mesma convicção e ousadia em nossas próprias jornadas, fortalecendo nossa determinação de permanecer firmes na busca pela verdade e justiça, não importa quais sejam os obstáculos que encontrarmos. Que Deus nos abençoe com a mesma determinação e fé que guiaram Isaías em sua jornada, que possamos encontrar força em sua presença e inspiração em suas palavras, e que a luz da sua verdade brilhe sobre nós, orientando-nos em meio às tempestades da vida. Agora, convido você a imaginar-se na pele de Isaías. Como você reagiria diante de desafios tão extraordinários? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo, que Deus os abençoe.